Noite, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos à nossa aula de resolução dessa semana. Temos aí uma bateria de provas para a gente resolver nesta aula, neste encontro. Temos a prova do TJ Amazonas, recentemente realizada, também as provas do TRF3, ocorridas igualmente há poucas semanas. Na sequência, ainda temos duas rodadas, né? Um embargo de execução fiscal e uma ação penal do TJ Paraná. Enfim, bastante conteúdo. A gente fala sempre, né, que uma rodada de sentença rende muitos frutos de aprendizado, porque nós acabamos não somente resolvendo casos concretos e muitas vezes casos complexos, algumas vezes extremamente complexos, diga-se de passagem, como a- algumas provas recentes, como é o caso do próprio TRF3, que nós vamos resolver na sequência, uma prova de um nível de dificuldade bastante alto. E aí nós aprendemos, temos oportunidade de vermos muitos temas pontuais, específicos, importantes de direito processual, questões ligadas à técnica da sentença e também de mérito, né? Como a gente tem aí várias provas para nós resolvermos, nós temos conteúdos bem diversos, desde o direito civil ao direito do consumidor, ao direito ambiental, direito administrativo, direito tributário, direito penal, legislação penal extravagante, parte especial, enfim, tem bastante coisa e cada rodada, né? Sobretudo quem participa aí semanalmente, fazendo, né? Acompanhando os comentários gerais, as melhores respostas, a aula também de correção. Eu acho que é uma evolução semana a semana muito grande e em pouco tempo a gente acaba dando um salto grande em termos de conhecimento. Interessante que é um conhecimento que ajuda também na primeira etapa, né? Desde a primeira etapa, porque a gente vê questões pontuais que vemos também questões objetivas e também, não raro, em questões excursivas. Então, para organizar o nosso encontro aqui de hoje, como nós temos a prova do TJ Amazonas e aí depois temos uma bateria do TRF13 também, outras que nós vimos, no final tem o TJ Paraná que é adaptada para competência federal, né, mas que interessa aí para as duas carreiras também. Mas em termos de organização, a gente vai começar com a prova do TJ Amazonas, da magistratura estadual. Na sequência, a gente vai para as provas do TRF3, que eu acho que essas três provas, por serem mais recentes, e por não termos ainda nada de gabarito, de banca, né? Acho que o pessoal tá mais, né, curioso, enfim, ou mais ansioso, quem fez a prova aí, para ver como que é a nossa opinião jurídica sobre o caso, e depois seguiremos para os embargos de execução da rodada 16 e na rodada 17 para a prova de crimes contra a administração pública, contra licitações e contratos do TJ Paraná. Combinados? Então, iniciamos com o TJ Amazonas. Há poucas semanas tivemos a prova, e aqui, né, vale uma observação inicial. Claro que nós não temos bola de cristal, não temos a cabeça do examinador, né? No direito é comum opiniões divergentes, e ainda mais numa prova complexa de sentença, com muitos detalhes. É, Normalmente, né, a gente costuma andar alinhado com os examinadores quando sai o resultado final. Só que são, né, dezenas de tópicos, enfim, e de detalhes. A gente tenta seguir a jurisprudência dos tribunais superiores, é a melhor doutrina quando não tem jurisprudência, mas, eventualmente, claro, a banca pode ter outra visão jurídica, ainda mais em temas não só temas polêmicos, mas também, às vezes, o enunciado não consegue retratar, né? Às vezes, tudo que o examinador queria retratar, porque, às vezes, o enunciado não é tão detalhista, fica alguma brecha, e, diante da brecha, não dá para saber ao certo o que que a banca quer. Em algumas questões fica muito claro o que que a banca quer.
Em outras questões, o enunciado não é claro, não raro ele tem contradições. Nós vamos ver que o TRF3 tinha contradições evidentes ali, fizeram um enunciado extremamente longo, complexo e acabaram tendo erros, o que é natural também, porque a banca é formada por pessoas como nós que erram também e que, enfim, né, cometem seus deslizes e não prejudica de uma maneira geral também a prova, porque acaba que achamos alguma solução. Enfim, com essas observações aí iniciais, vamos dar início aqui com a prova de sentença civil do TJ Amazonas. Boa noite a todos aqui no chat. O Alex, boa noite, professora. A prova do TJ Amazonas, sentença penal está mais fácil comparada às outras? Quem vai, inclusive, nós vamos disponibilizar também o link, tá? O professor Arilton já colocou, ele até acabou agora, a gente começou um pouco mais tarde, porque o professor Arilton estava terminando uma correção de uma rodada de sentença penal. Ele colocou também a prova de sentença penal, a gente divide a sentença civil estadual, eu fico com as cíveis, ele com a penal, as sentenças federais eu fico com as cíveis e com as penais, né? Toda semana, mas aí o professor Arilton, ele vai vir também e nós vamos divulgar o link para quem quiser participar. A Denise, eu fiz TRF3, vontade de sair correndo. Realmente, Denise, quando a gente ver ali a prova, eu até diria assim, né? Sentença civil mais complexa do que a penal. A penal, né? Nós, no TRF3, nós fizemos casos nossos de autoria e provas de TRF bem semelhantes. Eu achei muitas semelhanças, inclusive questões que, né? Como a gente faz há 15 anos toda semana rodada, então é difícil, né? Sempre tem alguma preliminar nova, algum detalhe novo, mas normalmente começa a repetir muita coisa, a gente em algum momento já viu, né? A sentença penal, claro, não existe prova fácil, mas era uma prova que eu diria, em comparação com a civil, bem mais fácil, porque a sentença civil realmente foi de dar vontade de sair correndo. Mas a gente também tem que lembrar, pessoal, que se a prova é difícil para todo mundo. Então a banca dá a nota por comparação. Claro que ela vai passar um número X, e aí quem fizer as melhores, ainda que com muitos erros, e sempre vai ter muito erro numa prova dessas, tá? Não assustem. Ninguém vai acertar tudo que está na banca, nem perto, eu diria, porque a gente erra um monte de coisa. Isso vale para o TJ Amazonas, isso vale para o TRF3. Então, assim, também não pensemos que é impossível porque é uma prova muito difícil. Não, é possível porque vai passar um número X e todo mundo teve uma dificuldade maior, né? Numa prova dessas. Isso eu falo que, né, se soltar para 100 juízes com 20 anos de magistratura, os 100 juízes vão fazer coisa diferente, às vezes bem diferentes, tá? Num caso mais complexo. O Alex aqui, o Juliano, civil realmente mais complexa do que a sentença penal, eu também achei. O Alex, minha nota na civil sempre é pior, acho mais extensas as possibilidades, tento usar só o VAD. Aí também vai muito de gosto, né? E depende muito da banca. Às vezes a sentença civil vai, né, num nível mais normal e a sentença penal vai uma coisa também, né, mais complexa. Enfim, tem que lembrar que não vale a pena sair correndo, porque isso acontece com todo mundo. A hora ali é de tentar fazer o melhor e pontuar, porque a banca vai passar um número X e os que forem melhores no caso desses vão conseguir lograr a aprovação. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês. A gente, como sempre, repassa o enunciado para todo mundo se situar, né, na questão e relembrar, assim, né, o que que era cobrado. Deixa eu só botar no Zoom aqui. Agora o Zoom vai achar. E aí a gente vai passar para a sentença tópico a tópico. Então, já está para todo mundo aí.
Vamos lá, começando com o TJ Amazonas. Ação indenizatória, assim, é uma aposta que a gente sempre tem como alta, né? E se repete muito, né? Temas de direito civil, direito consumidor, a gente sempre fala da importância de revisar responsabilidade civil, né? No direito civil, no direito consumidor, e provas da magistratura estadual. Claro que às vezes vem lá uma prova tipo o TJ Espírito Santo, vem previdência privada, né, uma ação civil pública, muito mais raro. Mas, por outro lado, a gente também faz um monte de ação civil pública aqui, e era, enfim, direito do consumidor, né? Então, são matérias importantes, né? Ao mesmo tempo que no TRF3, né, duas vezes seguidas, né, ação civil pública, uma ação civil pública ambiental, a anterior também tinha ambiental, tinha indígena também, de modo que, enfim, né? São ações que a gente vê nas rodadas semanais aí, né? E vemos com bastante frequência, claro, né? Na hora da prova, tem toda a sua dificuldade, até pelo momento. É, começando aqui, né? Lamentável, né? Quando eu abri, eu disse, não, não acredito que o cara meteu essa, né? Deide Costa, o nome, né? Numa prova de juízo, o cara vir com piadinha de quinta série, eu acho assim lamentável. Mas enfim, abstraindo, vamos falar no Dade aqui, né? 23 de julho de 2024, demanda indenizatória em face de uma transportadora, a transportadora Kiko pediu indenização por danos materiais, danos morais, falou que o filho, Deidinho, ingressou num coletivo do réu, acabou havendo uma colisão, ele não sobreviveu, faleceu. E aí pede o ressarcimento de danos materiais, 1.099 relativo a gastos com tratamentos e também com enterro, e indenização por danos morais. Demanda foi para a primeira vara de Manaus. Citado, o réu contestou, falou em incompetência do juiz, uma vez que o Antônio Costa, o marido da autora, já teria ajuizado em 20 de maio de 2021 demanda baseada nos mesmos fatos, ainda pendente de julgamento. Disse que ela foi distribuída antes para a segunda vara, pela conexão ficou preventa, até pelo risco de decisões conflitantes. Vamos ver como que a gente resolvia, porque realmente era nítida a conexão num caso desses, tá? Mesmo acidente, mesmo fato, inclusive marido, né? Então era nítida, não dava para dizer que não tinha conexão num caso desses, né? Só inventando, dizendo, ah, não demonstrou, mas a informação estava bem clara. Eu acho que não era a melhor saída. A saída era seguir o que a jurisprudência do STJ faculta, mas, claro, aí cada um tem a sua opinião. Prescrição, prazo trienal, né? Eu acho interessante, né, pessoal, que o jogo da banca é de pescaria, né? A banca gosta de pescar. Ela solta as iscas para ver quem que cai, né? Então a banca com a gente, nós somos os peixinhos ali no concurso, e a banca fica soltando as iscas, né? Para ver se a gente cai numa pescaria dela, né? Mas enfim, nós vamos ver, tinha muita isca aqui para tentar pescar. Prazo trienal, nós depois vamos falar sobre isso. Denunciou aqui, a Lídia, a seguradora vai tranquilo, tem uma apólice, né, de seguro. No mérito, disse que foi um outro coletivo que causou o acidente, né? A gente vai ver que isso aí é totalmente irrelevante aqui no caso. Falou em rompimento por fato de terceiro, né? Hoje tem súmula do Supremo, tem artigo expresso, né, do Código Civil. Falou que não teria prova do vínculo afetivo entre a vítima, a mãe, né, que é presumido, pois vamos falar, nem prova dos gastos com enterro, também vamos falar. Seguradora vai tranquilo em liquidação extrajudicial para complicar aqui um pouquinho. Esse era um ponto mais específico, tá? Porque é lei que a gente às vezes não está acostumado a ver, 6.024, uma jurisprudência mais pontual, embora reiterada do STJ. Falou aqui não seria cabível denunciação à lide por conta do direito do consumidor, pediu suspensão pela decretação da liquidação extrajudicial,
falou em prescrição ânua, falou aqui da questão das cláusulas em caso de reembolso e tal, tranquilo. Relata ausência de solidariedade, vai contra a súmula do STJ, né? Falou em culpa de terceiro também, que a gente vai afastar. Falou que não houve danos morais, improcedência dos pedidos autorais, subsidiariamente pediu que o denunciante arque com a franquia. É, réplica, foi refutada a alegação de prescrição, porque um ano depois do acidente já tinha uma ação em tudo idêntica, distribuída à primeira vara, então tinha distribuição por dependência, né? Chegou a citar a ré produzir provas, mas ela reconheceu que houve extinção sem resolução do mérito por abandono, o que, à luz do STJ, eles não iam nos dar de bandeja isso, né, pessoal, dizer a jurisprudência do STJ. Era um repetitivo aqui, que cai na exceção, né, nós vamos ver, que seria marco interruptivo. E não era, né? Isso a gente tinha que afastar. É, provas, o réu pediu oitiva de testemunhas para quê? Para confirmar o fato de terceiro, então era irrelevante para o desfecho do caso. MP se manifestou, vieram conclusos. Cuidado com isso aqui, tá? A FGV, diferentemente de outras bancas que não costumam fazer isso, mas a FGV sempre, por tradição, costuma colocar que, ainda que acolha uma preliminar, uma questão prejudicial, resolva todas as questões fáticas de direito. E claro que a gente tem que fazer, só que cuidado, não é que eles estão dizendo que tem que acolher uma preliminar, tá? De todas as provas que a gente tem feito, e são dezenas aí, né? Eu lembro de uma que era uma preliminar que realmente tinha que acolher e que, né, a gente prosseguia no mérito, uma preliminar, claro que esvaziaria, só que não era só pelo enunciado, é pelo próprio código, era uma nulidade e a gente julgaria a favor da pessoa, da parte, né, que eh, era beneficiada pela nulidade. Então, nem precisaria a FGV nos dizer isso, a gente deveria continuar num caso como aqueles. Eu só falo isso por quê? Porque às vezes a gente, muito tranquilo, sai acolhendo preliminar, de incompetência, disso e daquilo, mas, né, a banca não fica legal, digamos, um caso que tem que acolher preliminar remete para outro juiz e continua julgando. Não é. Eu acho que a FGV ela também coloca isso porque às vezes ela sabe que ela pode cometer um deslize e aí ela pode mudar o espelho e prosseguir no mérito. Eu vejo essa ressalva da FGV mais como uma cautela da banca, tá? Então, mesmo nessas provas da FGV, eu teria muito cuidado para colher uma preliminar que esvaziaria, como no caso aqui, uma incompetência para remeter para o juiz da segunda vara. Claro, não tenho bola de cristal, o que a banca vai dizer, mas eu, para mim, né, o mais adequado, porque a gente tem amparo jurisprudencial do STJ, né, aos montes, para afastar a preliminar. Então, por que acolher? Se a jurisprudência do STJ não permitiria, aí é outra história, né? Então, vamos lá. Questões processuais pendentes. Primeiro, a suspensão do processo. Tínhamos que citar 6.024, artigo 18A, que prevê, de fato, suspensão, mas que o STJ aplica da mesma forma que a Lei de Recuperações Judiciais de Falência, da 11.101, que não suspende ações que buscam quantias ilíquidas, né? Processo de conhecimento, quantias ilíquidas. Então, a gente mesma lógica, né? Não vamos aplicar no processo de conhecimento porque de nenhuma forma interfere no acervo patrimonial ali da seguradora que está em liquidação extrajudicial. Aqui eu citei vários julgados do STJ, agora de abril de 2025, inclusive, tá? Para ilustrar. Outra questão processual pendente, produção de prova testemunhal, também não tinha sido decidido nada a respeito. E aí, o argumento, né? Tem gente que só coloca, o juiz é destinatário da prova e tal, é desnecessário, e vamos, com aquele padrãozão universal que vale para todo e qualquer caso. Ok, mas aqui eu acho que era importante dizer da impertinência da prova, né? Da desnecessidade dela, porque a parte ré queria comprovar fato de terceiro, mas o fato de terceiro não exclui responsabilidade da transportadora, né?
artigo 735 do Código Civil expresso, súmula 87 do STF. Então, afastávamos o julgamento antecipado, né, para ficar bem redondo. Começávamos, claro, com a ação principal, porque a denunciação da lide vem depois, só é julgado efetivamente se procedente, né, a demanda principal, total ou parcialmente. Preliminares, a gente tinha a incompetência aqui do juízo. É, eu vi na rodada, né? A gente vê de tudo nas rodadas e é legal de ver, né? Porque são muitas opiniões. Todos esses temas a gente vê de tudo, né? Nas correções. E boas opiniões, muitas bem fundamentadas. Aqui, pessoal, alguns tentaram fazer um malabarismo para afastar a conexão. Só que não dá, né? É evidente aqui que tinha conexão, é o mesmo fato, o mesmo acidente, é o marido da autora. Para mim não teria como, só inventando, dizendo que não, mas não trouxe elementos, mas aí eu estou indo contra o enunciado, tá? Então, para mim, tinha, né, eu não ficaria nisso, eu não afirmaria isso, eu resolveria dessa forma, né, como eu sugeri fazer, né, com base na jurisprudência do STJ, porque a conexão, os simultâneos processos, fruto da conexão, não é algo mandatório, o juiz ele tem uma margem, né, então ele tem uma faculdade aqui, não algo imprescindível. Então, primeiro, né? Claro, tudo a gente tem que mostrar conhecimento para a banca, até porque a gente não sabe nem o que a banca vai dizer, né? Então, a gente tem que mostrar conhecimento num caso desses. Primeiro, era caso, sem dúvida alguma, de distribuição por dependência. Então, a competência aqui, né? O 2862, não havia dúvidas. Agora, qual era o problema? É que a distribuição do processo da segunda vara foi anterior, inclusive, a essa primeira ação. Então, se fosse posterior, a gente, né, conseguia até afastar, dizendo que é o daqui que é o prevento, mas na verdade a ação de lá é anterior a esse processo. Aí tinha várias datas no caso, né? E a gente destaca, mas em suma citamos jurisprudência do STJ, que é faculdade conferida ao julgador que conhece a conexão continência a ferir a conveniência do pedido de processamento simultâneo, julgamento simultâneo. Aí a gente argumenta, né? Também tem que trazer uma argumentação, não é só porque eu quero, claro, eu trago a fundamentação na sentença, não é porque eu quero julgar, né? Então, eu digo, né, que ah, né, não convém protelar o desfecho do caso, não se sabe sequer isso é uma coisa que não foi informado no enunciado, eu peguei o gancho, né? Sequer se tem notícia do estágio processual do outro processo, então né, afastamos assim essa preliminar de incompetência. Na prejudicial de mérito, deixa eu só abrir o chat aqui, pessoal. Deixar o estagiário criar o nome. Eu prefiro acreditar que foi o estagiário, tá, Marcos? Prefiro acreditar, mas acredito que nem o estagiário, né, teria, digamos, essa ideia brilhante. Quinta série sai da gente, mas não saímos da quinta série, né? Exatamente, com o examinador TJ Amazonas foi assim, né? Eu não sabia, o Alex não sabia sobre o fato de terceiro ser irrelevante. Fundamentei que não foi provado devidamente, perdi muitos pontos. Assim, Alex, tudo é uma incógnita em termos de nota, né? A banca pode ser mais dura ou não ser tão dura e admitir, considerar a fundamentação. Então, a gente não tem como prever isso. Fica, né, o aprendizado, mas não é também, né? Não existe essa história, eu errei uma coisa e, assim, no geral, né? Errei um ponto, tô reprovado. Não existe isso. Claro que se eu cometer muitos erros assim, né? Um caso que era, não tinha margem para eu julgar improcedente, eu julgo improcedente. Né? Teve gente que julgou improcedente aqui na rodada. Eu acho que não tinha margem para julgar improcedente. Então, né? E ainda assim a banca às vezes, né, considera, atribui nota e tal, né? Pessoal, na prescrição, aqui a gente tinha duas saídas cabíveis, né, para a gente afastá-la e tinha embasamento jurisprudencial, tranquilo. Por outro lado, tinha uma terceira saída que, para mim, não estaria correta, tá?
porque vai contra repetitivo do STJ. E acho que a banca queria isso. Para mim, ela colocou para pescar. Isso aqui, para mim, ficou muito claro que ela queria pescar. Era importante afastar essa ideia de que teria havido interrupção pela citação na demanda anterior. Por quê? Cuidado, o STJ tem vários julgados que ele fala assim. Extinta sem resolução do mérito, ainda assim interrompe a citação. Beleza, tem vários. Só que tem um repetitivo desse tema que ele esmiuçou e abriu duas ressalvas, incisos 2 e 3 do 485. Aqui importava inciso terceiro, que era do abandono de causa. Como é por desídia do autor, não vai interromper. Então, esse argumento para mim não dava para falar, mesmo de qualquer modo ocorreu interrupção. Não ocorreu interrupção, tá? Cito aqui o repetitivo do STJ com um trecho aqui importante, tá? Então, cuidado. Extinção sem resolução do mérito, a citação válida interrompe, salvo nos incisos 2 e 3, que inclui aqui o abandono de causa do inciso terceiro, tá? É, E aí, apesar de não ter havido interrupção na anterior demanda, o que era, né, duas saídas que eu disse que era possível aqui a gente argumentar, eu coloco as duas, né? Se eu sei que as duas têm pertinência, eu vou colocar sempre as duas. Primeiro, né? Teve gente que falou em CDC falando que era responsabilidade contratual. Não, pessoal, em relação à mãe, não era responsabilidade contratual. Ela não tinha nenhum contrato com a concessionária, que é transportadora, que era concessionária, como nós vamos ver na sequência, né? Tem que ser, né? Mas vejam, né? Não é esse o fundamento para aplicar o CDC. Ela não está pleiteando algo nem em nome do falecido, está pleiteando o direito próprio. Ela não tem relação contratual alguma. Isso não afasta, no entanto, a aplicação do CDC. Ela foi vítima do evento bystander, né? Artigo 17, então aplica-se o CDC por força disso, não porque ela tinha um contrato, não porque a responsabilidade dela com a transportadora ré seria uma responsabilidade contratual, tá? Inclusive, exatamente por essas saídas do CDC, como a ideia do consumidor por equiparação, bystander, o artigo 17 em particular, que a própria doutrina do direito do consumidor, está inclusive nas nossas pílulas aqui, questiona essa distinção para o direito do consumidor entre responsabilidade contratual e extracontratual. O que importa é aplicar o CDC, né? Então, aqui por aplicação do CDC, nós teríamos uma situação clara de fato do serviço, acidente de consumo, né, artigo 14, e aí a prescrição quinquenal do artigo 27. Mas, para além disso, nós ainda tínhamos uma concessionária. Mas não fala em lugar nenhum que é concessionária. Sim, não fala, não sei nem se a banca pensou nisso. Mas vejam, transporte coletivo de passageiros só por meio de delegação, de concessão, de outorga, ou concessão, permissão, enfim, mas tem que ser hipótese de prestação de serviço público. É serviço público o transporte coletivo de passageiro, ou do município local, ou do estado, se é intermunicipal, né, dentro dos seus domínios, ou federal, se é interestadual ou internacional, transporte coletivo de passageiro. Então, dava para invocar o artigo 1º-C, prescrição quinquenal, para reforço também, né? Qualquer uma das duas resolveria da mesma forma. Então, tinha transcorrido 4 anos, não aconteceu. Eu acho que era isso que a banca queria. Não sei se ela só vai falar do CDC ou só do artigo 1º. Eu acho que dava para falar claramente dos dois. Eu acho que do CDC, com certeza, ela vai falar do artigo 27. Ela botou 4 anos, acho que já tinha essa ideia, né? No mérito aqui, propriamente dito, pessoal, eu, né, deixo aqui depois para leitura, está muito clara a situação fática, não tem nenhuma dúvida, né? Só lembrando, o contrato de transporte tem a cláusula de incolumidade, que é implícita, né? Prevista, né, na legislação. O artigo 735 afasta, né, a ideia de culpa de terceiro, o transportador vai ter ação regressiva, é a ideia da súmula 87 do STF, que foi consolidada. Por outro lado, aqui, né,
presente o dever de indenizar, os elementos bem tranquilos aqui no caso, tínhamos que analisar o pedido de danos materiais e de danos morais. Quanto ao pedido de danos materiais, vários alunos julgaram improcedente porque houve questionamento de provas, tá? Então não teve aqui quanto a enterro. Isso é interessante. Eu acho que a banca quis pescar aqui também. Por que que ela falou só do enterro? Vejam, eram 1.099, um valor bem módico, para tratamentos em enterro. Quanto a tratamento em enterro, o Código Civil prevê nesses casos de óbito, né? O 941, inciso primeiro, exatamente pagamento de despesas com tratamento funeral e luto. Beleza. Quanto ao tratamento, não houve impugnação. Então, nesse aspecto, a gente não tinha nem a divisão do que seria, né? Ficou tudo num bolo, inclusive a banca colocou assim. Mas, pelo menos, quanto ao tratamento, não houve impugnação específica. Daí, esse a gente já não poderia afastar em hipótese alguma. Quanto ao enterro, houve contestação de uma suposta ausência de prova, mas o STJ não exige prova em despesas com funeral e sepultamento, porque inevitavelmente vai ter despesa. Não tem um serviço público para isso, então vai ter despesa com isso, né? Quem já não viu aí, às vezes uma pessoa mais humilde, quando falece um familiar pedindo ajuda, porque é caro e não tem, a pessoa, né, vai ter que se virar, né, e acaba pedindo ajuda aí para conhecidos, né, eu já passei por essa situação várias vezes e, né, a gente vê a dificuldade porque realmente é caro, né, pessoal, fazer um funeral, um enterro, a lápide, enfim. Então era um valor bem módico, inclusive, de modo que nós aqui julgamos procedente, tá? Vamos ver o que que a banca vai dizer. Para mim, tinha amparo jurisprudencial, legal, doutrinário, para a gente julgar procedente o valor dos danos materiais integralmente. Quanto aos danos morais, pessoal, em re ipsa, para quem tem, né, uma relação mais próxima, descendentes, ascendentes colaterais, sem prejuízo de outros, mas aí eles têm como um sobrinho, um tio, aí tem que comprovar, tem que ter uma comprovação, não é da própria relação, né? Que a gente presume o vínculo efetivo, então a alegação de ausência de prova a gente afastava tranquilamente pela jurisprudência. Quanto à quantificação, cuidado, tá? Isso eu vejo toda semana nas rodadas aqui de margens, quando tem ali uma indenização por danos morais, danos estéticos. Tem gente, pessoal, que simplesmente diz, tem dano moral fixo em tanto. Não, o juiz tem que fundamentar o dano moral, pessoal. Vejam, isso aqui acho que ilustra muito bem. No STJ, a gente vê julgados que mantêm em acidente automobilístico envolvendo filho, mantém de 30 mil a 450 mil, dizendo que não é nem irrisório nem excessivo, né? 10 mil eles já dizem que aí pelo menos é irrisório, né? Mas eu já vi de 30 mil, claro que aí tem algumas particularidades, mas eu já vi de 30 mil dizendo que não é irrisório, né? E de 450 mil dizendo que não é excessivo, até porque tem vários julgados que falam em 300 a 500 salários mínimos, nós já vimos isso em outras tantas rodadas, né? O que que é importante? Ao fundamentar, lembrar o método bifásico que o STJ utiliza para arbitramento em números julgados, né? Aqui tem toda a explicação. Primeira fase, né? Claro que isso na hora da prova é muito mais simples, a gente não tem ali uma pesquisa de ver quanto que o STJ faz na primeira fase, para daí na segunda fase irmos às circunstâncias do caso concreto, às particularidades, mas pelo menos referir, se conseguir falar das duas etapas, que são bem simples, e aí, pessoal, o que que eu noto assim, tá? Claro que o STJ considera a capacidade de quem vai ter que indenizar, né? Quando é responsabilidade civil do Estado, a gente costuma ver indenizações mais altas. Eu noto isso. Quando é um particular, né, que às vezes não tem tanto poder aquisitivo, pode quebrar uma empresa, que às vezes, né, em alguns casos, a transportadora nem tem culpa propriamente, né? E às vezes não vai nem conseguir se ressarcir. Faz parte do risco também do negócio dela, enfim. Mas fato é que contra a transportadora particular não se vai naqueles 300 e 500 salários mínimos com tanta facilidade. Às vezes se vai. E quando a gente vai olhar, é uma transportadora maior, né? Num porte maior.
Então, aqui, pessoal, eu só para ilustrar, né? Eu sugeri 150 mil, porque eu penso assim, na hora da prova, a gente tem que cuidar com os extremos, tá? Nem botar irrisório, 10 mil para mim é inaceitável para a morte de um filho, tá? E tem gente que coloca, claro, cada um tem a sua opinião, mas 15 mil a gente vê em negativação, né? 10 mil em negativação fácil, e aí a gente, 10 mil na morte trágica de um filho, eu acho que é irrisório. Tem precedentes do STJ dizendo que é irrisório, né? É, então eu não ficaria nem no extremo nem no outro, sobretudo num caso desses, como eu disse, que é uma empresa particular aqui, que a gente não tem nem noção da capacidade econômica, não tem elementos, né? Então, 100 mil, 150 mil, eu transitaria por ali. 80, 150, 200 tal. Mas eu evitaria, né, embora tenha julgados que falem, morte, 300 a 500 salários mínimos, né? A gente acha de tudo. Só para ilustrar, eu coloquei aqui nos nossos comentários de 450 mil, de 100 mil, de 100 mil, 50, 75, 100, 150, 500 salários mínimos, todos precedentes aqui recentes, então a disparidade é muito grande. Aqui eu só cuidaria com os extremos, tá? Denunciação da lide, estamos julgando procedente, vai ter a denunciação, né? E aí tínhamos uma questão quanto à admissibilidade da denunciação, porque era CDC. Dois pontos que eu acho que daria para trabalhar. Primeiro, né, o STJ, de fato, ele não admite denunciação da lide, e não é só nas hipóteses do artigo 13, né? Como alguns da doutrina falam, ele dá uma interpretação mais ampla, então, pelo artigo 88, ele dá uma amplitude maior para vedar a denunciação da lide. Beleza. Só que o STJ, ele tem precedentes em que ele aponta que não pode o réu litis denunciado alegar isso. Quem tem que alegar é o consumidor, não é ele que está sendo acionado regressivamente que vai invocar algo que é para beneficiar o consumidor. Sobretudo num caso desse, como esse, né, em que a denunciação só favorece o consumidor. Por isso que ele não questiona. Porque, pela súmula 537, como nós veremos, tem responsabilidade solidária. É possível, né? Inclusive, hoje o próprio CPC tem regra que prevê, né, isso, e tem súmula específica em matéria consumerista, então não há dúvidas. Dava para chamar também a hipótese do 101, inciso segundo, embora para mim ela seja mais para casos de obrigação solidária propriamente, em que sentido? Um chamamento ao processo em que eu sou devedor e o outro também é devedor. Não está errado, eu acho que por isso que eu coloco também, mas eu só enxergo, né, e a doutrina que eu né, estudei, enfim, vê de uma forma mais específica o 101, inciso segundo. Eu sou devedor solidário, tu também. Então eu vou pagar tudo e eu vou cobrar a tua cota. No caso, né, do segurador é um pouco diferente, mas enfim, dá para, tem, sem dúvida, tem gente aqui que aplica também, tem julgado, tem jurisprudência, então, para mim, os dois argumentos cabiam, tá? Eu acho esse importante, né? Porque ele mostra o que o STJ fala sobre a denunciação, ele não admite, salvo quando o consumidor não alega e quem está alegando é o litisdenunciado e aí não cabe. Então tem julgamento específico, né? Mostrava um conhecimento mais amplo, mas também ainda mais amplo, mostrando aqui o 101.2. Quanto à prescrição ANA, pessoal, o que que é importante, né? Teve gente que falou, não, é decenal aqui. Não é decenal, é ANA, porque ela estava invocando, né? E contra o segurado, seguradora, a prescrição é ANA. Então, não dava para dizer que era outro prazo aqui para salvar. Mas a jurisprudência do STJ entende que é da citação nesses casos, porque não houve negativa de cobertura. A pessoa foi acionada, denunciou, então tem vários julgados que falam que é da citação no processo em que terceiro prejudicado cobra do segurado, tá? E aí, né, apontamos, seguimos isso, e eu só acrescentei aqui um detalhe.
Não acho que está fora de propósito, pelo contrário, teve gente que falou que houve a prescrição ânua porque tinha interrompido com a primeira citação válida no primeiro processo, que aconteceu a primeira citação. Só que eu acho que a banca não se deu conta disso e não trouxe elementos também, tá? Porque vejam, se a gente quiser também aplicar, né, o que fala a ementa, a gente pode chegar nesse raciocínio, dizendo que ocorreu uma prescrição ANA por conta da outra citação. Só que, num caso de abandono, isso o enunciado ele não dizia. A pessoa é citada e aí o processo é extinto sem resolução do mérito. Ah, continuou correndo ainda ali a prescrição. Sim, mas eu não sei nem se a pessoa vai entrar de novo com a ação contra mim. Vocês entendem? Então, se eu tivesse que julgar um caso concreto desse, eu não reconheceria a prescrição, até porque seria uma sacanagem com o segurado. Foi extinto sem resolução do mérito, ele nem sabe se ele vai ser acionado de novo. Por que que eu vou acionar a seguradora, né? E mais, também falava que era uma ação idêntica. Eu presumo que ele já tinha denunciado lá também. Então eu coloquei isso, digamos, né, para não deixar saída para a banca. Pensando como candidato, a gente vai tentando, se vê que a banca deixou uma situação meio dúbia, eu boto todos os argumentos para não deixar saída para ela, né? Mas enfim, é tudo que me ocorreu. No mais, né, responsabilidade solidária que tinha sido recusada é inegável, súmula da STJ, tranquilo. Então, né, chegamos a essa conclusão. No dispositivo, nós julgávamos aqui, né? Só um parênteses, tá? Teve mais de um aluno, é um volume grande de respostas, é natural que tenha, como eu disse, né, várias leituras, várias opiniões. Teve aluno que reconheceu uma inépcia da petição inicial porque não foi indicado um valor nela. Assim, pessoal, isso eu acho que vai um pouco de traquejo de prova, né? Porque a gente, né, vê aí há tantos anos as provas, o que que é importante notar? O enunciado da prova não traz a petição inicial. É a mesma coisa que eu queria dizer assim. Ah, então não tem procuração nos autos. Não está no enunciado que tem procuração. Então tem um vício, vou abrir para juntar procuração. Não, não tem controvérsia no enunciado, vocês entendem? Então não tinha, não, várias sentenças que nós já vimos, provas de sentença, que não foi trazido o valor pedido de dano moral. E ainda assim tinha que arbitrar, e a banca disse assim, né? Mais importante é que, se eu acho que tem uma inépcia, é direito subjetivo da parte autora eu oportunizar a emenda. Tenho jurisprudência de sobras para isso, né? Então, também, né, de reconhecer uma inépcia, assim, eu acho que seria, né, não seria o caminho que a banca está esperando. E eu acho que não seria acertado por conta disso, tá? Teve gente que aí jogou improcedente por conta disso, não, e aí com certeza está errado, tá? Mas em suma, né, é só um detalhe que também eu acho que envolve um pouco de, entre aspas, malícia, assim, de prova, de tentar identificar o que que a banca quer. Isso que a gente ainda nem sabe o que que a banca quer, é só opinião nossa, né? Mas aí julgávamos, né, pedido procedente para as duas até o limite da apólice, né? O dano material, o dano moral, aqui é a atualização, fica para leitura, né, os detalhes. Condenação, né, em custas e honorários, que a gente tinha aqui reembolso, as custas iniciais, também as remanescentes, os honorários, né? É, valor da condenação aqui que a gente tinha, né, das duas condenações. Por 80, sempre importante indicar a base legal da denunciação da lide procedente para ressarcir, abatido o valor da franquia. No mais, aqui também, pela resistência, teve gente que disse: não houve resistência, não condena honorário. Teve resistência aos montes, foram várias teses de resistência, né? Então, condenamos também. Então, essa foi a nossa rodada aqui, 17 de 2025, com o glorioso TJ Amazonas. Vamos ver o que que a banca vai nos presentear aí na sequência.
É, mas é aquela história, né? A gente é, não vê muito caminho para divergir de tudo isso aqui. Eu acho que pelo menos é o que a gente tem visto, porque a gente costuma fazer as provas antes de sair, né? O espelho, até para ajudar a subsidiar eventual recurso, né? Às vezes, se vem algum ponto divergente, vocês têm fundamento. A gente não bota nada aqui sem fundamento, sem argumentos, sem jurisprudência, sem, né, uma construção racional. Então, também a gente costuma fazer antes para ajudar nos recursos, né, para vocês se municiarem aí, eventualmente, de argumentos se a banca cometer também algum deslize, que ela também comenta, né? Eu em 100 mil, eu em 190, eu acho que está tudo tranquilo, tá? Num valor assim, eu acho que é bem adequado, tá? Eu, como eu disse, evitaria os extremos, mas também não acho que a banca vá descontar. Quando é muito, eu não me preocupo tanto, mas num caso como esse, 10 mil. Eu acho, pessoal, para a vida de um filho falecido, né? Eu acabei de sair lá da justiça, tô lá com uma negativação, ficou poucos dias, é um bloqueio de poupança. Agora, o último que eu tinha feito, R$ 8.000, né? Porque, enfim, todo trabalho, advogado vai levar uma parte, advogado trabalha e trabalha bastante, tem trabalho para entrar com a ação, ainda vai ter recurso, enfim. Então, né, não exagero nas indenizações, mas também não boto pouco e, como eu disse, eu me preocuparia como examinador, né? Me coloco na posição do examinador. Valor muito baixo, né, eu não evitaria. Claro, também, às vezes pode ter um descontinho e tal, mas não quer dizer que vai passar ou reprovar por causa disso, tá? O Alex, professor, a título de curiosidade, tem alguma nota média para se tentar um recurso nessas provas, tipo 4,5, nem tenta, algo assim, um padrão médio para ter expectativas? Não, claro, assim, Alex, normalmente a gente não vê saltos muito grandes, mas já tivemos, né? Já tivemos de 4,5 subir para 6 e pouco. Então, se eu tenho fundamento, eu recorreria. Eu não recorreria por recorrer, mas se eu tenho fundamento, independentemente da nota, até para experiência, pode ser que eu não consiga tudo, mas daqui a pouco eu já peguei a experiência de fazer um recurso, já tenho um modelo, daqui a pouco eu vou fazer outra prova que está faltando 0,2, eu já tenho bagagem, então eu faria, né? Almoço grátis, né? Então eu faria se eu tivesse fundamento, tá? O Marcos aqui, TJ Pernambuco, fiquei com 5,1. Ainda assim estou sem esperança. É corrida e tudo também. Agora é esperar, exatamente, Marcos. Né? A gente faz a nossa parte e entrega nas mãos de Deus. Bem da verdade, né, pessoal? Tudo isso está nos planos de Deus. A gente vai fazendo a nossa parte no que for do melhor para nós, do que é bom para nós, Deus nos dá na hora certa. Beleza? Então, pessoal, vamos na sequência já partir para o TJ, para o TRF3. Vamos para a sentença civil e para a sentença penal. Começamos com a sentença civil, né, pela complexidade, que é realmente algo que a gente está acostumado a ver, coisa muito complexa, mas aquela sentença civil foi extremamente complexa.